Depois de vários nãos na sua vida, Paty Bonaparte resolveu responder com um grande sim. Depois de vários obstáculos percorridos, ela escreveu o seu O Trampolim. Bem-vinda, Paty. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria estar aqui hoje em Lisboa para lançar o meu livro, né, O Trampolim. E ele tem o nome porque você se negava a pular no trampolim nas aulas de natação. É isso mesmo? Que memórias você tem daquela Paty? Então, aquela Paty, né, dizia muitos nãos ao longo da vida. E esse é um não que ficou muito emblemático para mim, na aula de natação que eu fiz lá em Porto Rico, quando eu era uma criança e morei com a minha família. Eu chegava na aula de natação e dizia, no trampolim. Então, eu ao longo da vida fui dizendo muitos nãos e só me dei conta disso há poucos anos. E eu vi o quanto eu me impedi de fazer muitas coisas quando eu tinha um desafio. Em vez de me desafiar, eu já dizia não. E aí eu resolvi que eu precisava dizer sim e decidi escrever o livro, e o livro tinha que ter o nome do trampolim. E por falar em lugares onde você morou na infância, Portugal, o Estoril, também está nessa lista. Que memórias essa Paty tem então? Ela já se desafiava mais? Então, nesse tempo eu era muito criancinha, eu morei aqui dos 3 aos 5 anos, então eu realmente não tenho assim muitas lembranças vivas, né? A não ser através das fotos, através de histórias, né, que meus pais sempre contaram. Mas foi uma época assim muito gostosa, né, com a vida em família. E eu, como dizia assim, fiquei uma verdadeira portuguesinha. Eu passei a falar o português como de Portugal. Então isso até virou um assunto assim de diversão para os familiares, né, quando eu chegava de férias no Brasil. Mas agora certamente é especial você estar aqui para lançar o teu primeiro livro. É resgatar estas raízes? Sem dúvida. Eu tenho o meu bisavô, ele nasceu na cidade do Porto, né, aqui em Portugal. E ele é pai da minha avó materna, a quem eu dediquei o livro, O Trampolim. E aí eu decidi fazer o lançamento aqui. E é um livro, então, de crônicas, são vários textos que contam várias coisas que você passou na vida e que algumas pessoas podem chamar de nãos, mas você transformou eles na tua história. Conta um pouquinho pra gente disso. Então, eu diria que esse livro é o resultado assim, de um entrelace de coisas fortes que eu passei na minha vida, né, como a morte prematura do meu pai, falecido aos 57 anos, depois um grave incêndio, né, deixou meu irmão entre a vida e a morte. E em seguida, que foi da coisa assim muito forte, eu fiquei viúva aos 26 anos e eu estava grávida de 4 meses, tinha apenas 26 anos, casada há 1 ano. Meu primeiro marido foi assassinado e, enfim, mas eu tinha que seguir em frente, né? Não tinha outra opção, né? E 5 anos depois eu me casei novamente, sou casada até hoje há 23 anos com o Cláudio e tenho 4 filhos ao todo. E durante o Covid, meu marido, ele teve internado gravemente por 40 dias, entre a vida e a morte. Então, assim, juntando todos esses eventos assim fortes com um crescimento pessoal, né, resultou nesse trampolim, que eu diria que foi um entrelace de tudo isso, né, desse recheio aí que eu coloquei. Mas você também passou tudo isso com coragem. O que essa palavra diz para você? Coragem. Eu me dei conta dessa palavra coragem há pouco tempo, porque eu passei uma vida sem achar que eu tinha coragem, achando que eu era sempre medrosa, que eu era tímida, que eu não tinha capacidade de fazer as coisas. E quando eu me dei conta que dependia de mim, de eu me lançar desse trampolim, de eu dizer os sims, eu vi quanto eu tinha coragem sim, e vi quantas coisas eu tinha conquistado e quantas coisas eu ainda poderia conquistar, né? E agora ele está aqui na nossa mão. Qual é a principal mensagem, Paty, agora que a gente já tem ele aqui bem pertinho de nós? Então, eu diria que quando né, você pensa em algo que talvez que te assuste ou que alguma coisa que te faz assim ter uma curiosidade ou que seja um desafio, vai em frente, que esse é um caminho para poder realizar seu propósito na vida. Pula nesse trampolim que ele vai te dar impulso. Pula, é isso. Pula. Pode pular. Obrigada, Paty. Muito sucesso. Obrigada, viu?